Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião científica do Grupo de Anestesia Regional da Unifesp. Eu sou Alexandre Taqueda e hoje eu fiquei incumbido de falar para vocês de acesso venoso central guiado por ultrassom. Vamos lá. Eu creio que todos estejam vendo aqui a minha tela. Eu só queria achar meu pointer. Por que meu pointer não está aparecendo? Espera aí. Deve ter alguma coisa aqui no... Pronto. Bom, vamos lá. Então, hoje eu vim aqui e trouxe para vocês um tema que não tem muito a ver com anestesia regional, mas tem tudo a ver com o uso do ultrassom. Acredito que seja a porta de entrada para o aprendizado de ultrassom de muita gente, ou que não seja necessariamente na forma de aprendizado, mas que tenha sido talvez o primeiro contato do colega com ultrassom, né, provavelmente possa ter sido alguma coisa relacionada ao acesso venoso. Quando a gente fala de acesso venoso, é muito difícil obter estatística aqui no Brasil, né? O brasileiro não gosta muito de anotar estatística. Então eu tenho dados aqui dos Estados Unidos, e são cerca de 5 a 6 milhões de acessos venosos centrais são feitos todo ano nos Estados Unidos. E existe uma certa taxa de sucesso e insucesso. Então, quando a gente pega aqui e soma essas porcentagens da jugular interna, subclavian femoral, vocês vão ver que não chega a 100%. Isso aqui são dados antes de 2010, eu não tenho certeza do ano, mas são dados mais antigos, tá? E aí a gente fala em um não sucesso de cateterização de 35%. Então, o primeiro dado que eu trago com essa informação é que o pessoal acredita, assim, né? Porque nos Estados Unidos, na Europa, só se usa ultrassom para acesso venoso central. Sim, cada vez mais isso é uma verdade, mas a gente está falando de 10, 12 anos atrás, ainda assim existia uma certa resistência dos colegas em fazer esse acesso venoso central guiado por ultrassom. Existe sempre uma máxima que o pessoal fala: se está disponível, você tem que usar. Só que lá nos Estados Unidos isso não é um problema, né? Toda a baia de pronto-socorro, toda a sala de centro cirúrgico tem o seu ultrassom disponível, né? Não é uma coisa de um ultrassom para o centro cirúrgico inteiro, eles têm uma coisa muito mais fácil de acesso, então, né, de ter acesso ao ultrassom. Então, é difícil você contestar que eles não façam esse acesso guiado por ultrassom. Uma coisa que aqui no Brasil a gente já tem um pouco mais de dificuldade, tá certo? E aí, quando a gente fala em acessar né, a veia, seja subclávia, seja femoral, ou seja, a veia jugular, com ultrassom, a gente deve falar de vantagens, apesar de que eu acho que essas vantagens elas são bem conhecidas, tá? Então, se o pessoal que está assistindo não conhece todas essas que estão colocadas aqui, pelo menos a maioria ou alguma deve conhecer, né? Então, a gente fala em menor taxa de falhas, de uma maneira geral,
junto com isso, uma maior taxa de sucesso de primeira tentativa. O que que a gente chama de primeira tentativa? É aquela coisa do pegar a agulha, encostar no paciente, né, estar vendo a veia e passar a agulha em direção à veia e logo na primeira tentativa conseguir funcionar a veia. Então, essa é o que a gente chama de maior taxa de sucesso de primeira tentativa. Menor tempo de execução do procedimento, quando a gente soma tudo com o tempo de preparo do ultrassom, colocar, vestir a camisinha do probe e tudo mais. Óbvio que quem está no começo do aprendizado, o tempo parece ser maior do que o tempo de uma punção feita por referências anatômicas. Com o passar do tempo, que a pessoa vai ganhando destreza, vai ganhando habilidade, vai ficando cada vez mais fácil de realizar esses procedimentos, né, essas etapas adicionais. Na somatória, ela vai ganhar mais tempo para executar o procedimento, porque como ela vai ter maior taxa de sucesso na primeira tentativa, né, e uma menor taxa de falhas de uma maneira geral, na hora que a gente compara com a média dos acessos guiados apenas por referências anatômicas, a gente ganha tempo. Baixa frequência de complicações, e eu estou falando baixa, não ausência de complicações, porque existem complicações que são inerentes à técnica de acesso central, não, né, independente de ser com ultrassom ou não. E a gente tem que lembrar que, como existem variações anatômicas, a gente necessariamente vai enxergar essas variações anatômicas que antes, com referências anatômicas, elas não eram possíveis de serem vistas. E aí sobra a questão: tem alguma desvantagem, então? Tem. Então, desvantagem de qualquer procedimento, tá? Eu não estou falando de procedimento guiado por ultrassom. Qualquer procedimento eu preciso de treinamento. Eu preciso de um N de execuções para a gente chegar numa excelência, tá certo? Vocês me perdoem a voz, é que eu acabei de sair de uma gripe barra resfriado, tá bom? Vamos começar sobre a punção jugular interna. Isso aqui é uma imagem de um livro de anatomia, tá? Um desenho, um corte transversal do pescoço, da região cervical. E o que eu quero que vocês notem aqui, então, são a posição habitual das estruturas que a gente conhece, mas a gente aqui percebe, né, o esôfago e a traqueia bem centrados, e ao lado deles, então, a gente tem a carótida e depois a jugular. A posição do meu ultrassom, quando a gente coloca o ultrassom no pescoço, vocês percebam que ele não está tão inclinado, né, acompanhando aí totalmente a curvatura do pescoço. Percebam que o cabo do meu ultrassom ele está um pouco mais em pé. Isso tem um propósito, tá? Isso tem um propósito exatamente de que a gente enxergue a jugular do lado da carótida e não a jugular em cima da carótida, tá bom? Eu queria muito colocar o pointer, mas eu não sei por que eu não estou conseguindo. E é essa imagem que a gente quer colocar. Quando a gente traz o meu próbio com esse cabo um pouco mais em pé, então eu estou olhando mais perpendicular à cama do paciente, não tanto ao pescoço, é essa imagem que a gente procura, tá? Com a jugular ao lado da carótida. Vocês vão ver que um pedacinho da jugular está em cima da carótida, mas isso não é um problema, porque a maior parte da jugular está fora, né? Está do lado, não está em cima da carótida. A técnica de punção, então, ela é mais ou menos como essa imagem, tá? Então, nós vamos estar, né, direcionados para a cabeça do paciente, olhando para o pé, com o ultrassom. Veja que ele tem a bolinha ali marcando para o lado esquerdo, e a gente sempre vai deixar ela do lado esquerdo, independente do lado que eu estiver funcionando o paciente. Isso por quê? Porque toda vez que eu olhar para a minha tela, o que eu vou estar vendo na tela é uma representação daquilo que está sendo puncionado. Se eu estiver ao lado direito do paciente, como é essa imagem, eu vou ter a jugular para a direita, a carótida para a esquerda na tela.
À esquerda do paciente, eu vou ter a jugular para a esquerda e a carótida para a direita, tá? Se eu mantiver o marcador do ultrassom sempre para a esquerda, na punção do acesso central, né, da via jugular, é essa imagem que eu vou ter. E aí fica mais fácil da gente entender, tá bom? O que é lateral e o que é medial. A agulha sempre entra do probe para mim, né? Um motivo meio óbvio da gente poder enxergar onde eu estou funcionando, mas é bom a gente colocar isso, tá? Então, eu sempre vai entrar né, na minha direção que eu digo assim, antes do probe, né, em direção ao pé. E aqui, uma coisa que é muito importante falar. Neste momento, a gente esquece as referências anatômicas externas, tá? Então, aquela coisa do manúbrio, mamilo, ipsilateral, contralateral, tudo isso, né, até a própria bifurcação do esternocleidomastoide, tudo isso cai por terra. A gente passa a olhar apenas as referências sonoanatômicas, ou seja, aquilo que eu tenho na minha imagem. A técnica de agulhamento é uma técnica feita fora de plano para jugular, tá bom? Existem algumas regras para a gente facilitar a vida na hora de fazer uma técnica fora de plano, tá bom? Essa daqui é uma delas, a gente vai usar a regra de Pitágoras para poder aprender um pouco da triangulação e entender o que está acontecendo ali. Mas existem outras técnicas para se fazer a punção fora de plano, tá bom? A técnica mais simples de aprender, para quem está começando, que é essa daqui, utilizando a regra de Pitágoras, o que a gente vai fazer? Então, imagina que a veia está ali, a gente coloca o probe, tá certo? E aí, na imagem de ultrassom, a gente vai ter um cálculo. Então, lembrar primeiro de não apertar demais o probe, para não colabar a veia, né? Para que a gente tenha essa distância aí fácil de entender. Então, a gente vai ter uma distância que na tela mesmo do ultrassom eu vou conseguir calcular mais ou menos, a gente não precisa ser exato, mas mais ou menos a que distância da pele está o centro da minha veia. Eu não preciso ser nem exato, tá? Dá 1,24, 1,2, 1,3, faz pouca diferença, tá? Eu preciso só ter uma ideia. O que eu quero que vocês entendam é que na maioria dos casos, gente, quem tiver com o áudio aberto, por favor, desliga. Na maioria dos casos, essa veia vai estar colocada, ela vai estar posicionada entre 1,5 cm e 2,5 de profundidade da maior parte dos pacientes. Dificilmente ele passa esse valor, tá bom? Dificilmente uma veia vai estar mais profunda do que 3 centímetros nos pacientes. A não ser que o paciente seja muito obeso, esteja um edema muito grande. Do caso contrário, ela vai estar posicionada entre 1,5 e 2,5, tá? Em pacientes pediátricos, pacientes menores, pacientes mais magros, até antes de 1 centímetro. Tudo bem? Então, assim, feito isso, essa imagem vai estar na tela, a gente vai conseguir olhar pela imagem do ultrassom mais ou menos quanto é isso, se é 1,5. E aí eu vou representar essa distância na pele, do probe para mim, tá certo? Para quê? Porque aqui eu criei um triângulo. Esse triângulo é um triângulo é um triângulo isósceles com dois lados iguais. Ele é um triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. E isso faz com que, obrigatoriamente, os dois ângulos das duas pontas aqui, né, a ponta na pele e a ponta na veia, tenham 45 graus. Pensando nisso, eu vou marcar essa imagem, vou fazer uma marcação virtual, né, na minha cabeça dessa distância que é do probe para a veia. Eu vou representar ela do probe para a pele e eu vou entrar com a agulha nesse ponto a 45 graus. Tá certo? Para que a gente faz isso? Vejam que se a minha agulha estiver progredindo ao longo desse trajeto que se criou ali embaixo, né, ela só vai encontrar, a imagem só vai conseguir ver a ponta da agulha quando ela estiver dentro da veia. E aí a gente chega no nosso objetivo, tá?
E é muito fácil de saber realmente se eu estou no centro da veia e se eu estou dentro da veia, mesmo que eu não esteja vendo a ponta da agulha, porque a gente vai começar a ver a hora que a minha agulha encostar na parede da veia, perdão, antes dela perfurar a veia, eu vou começar a ver a parede da minha veia, fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer essa indentação, e aí eu vou saber que eu estou realmente no lugar certo, no caminho certo. Depois a gente vai ver um vídeo que mostra exatamente essa indentação que a agulha faz na parede. Então, feita a punção aqui, ó, vejam na primeira imagem ele fazendo a punção. Feita a punção, aspirou, veio o sangue, ele vai passar o fio guia, tá? E eu posso confirmar a posição do fio guia, tanto na imagem ultrassonográfica fora de plano, então é isso que a gente vai ver. Vejam que no meio, no centro ali da veia, eu tenho então esse brilhozinho que é o fio guia, ou eu posso confirmar então em plano, tá? E eu giro meu probe a 90 graus, e então eu vou ver a minha imagem do fio guia correndo dentro da veia. Aí alguém pode perguntar assim para mim, tá bom, então se eu faço a imagem do fio guia fora de plano, por que que eu não posso fazer a punção, perdão, se eu posso ver a imagem do guia em plano, por que que eu não posso fazer a punção em plano, tá? Existem alguns motivos pelo qual a gente não recomenda fazer essa punção em plano. Então a primeira delas, que a gente está enxergando aqui, vejam aqui na imagem A, eu consigo, fora de plano, tá, ver a carótida e a jugular ao mesmo tempo, né? E escolher o momento, de acordo com movimentação de probe, seja por escaneamento ou por tilt, no momento que a jugular não esteja em cima da carótida, e sim ao lado. Se eu for fazer a imagem em plano, então vejam na imagem do centro aqui, na imagem B, para eu colocar a minha agulha em plano, o meu probe tem que ser longitudinal e não transversal. E a única vez, o único momento em que eu vou ter certeza do que é jugular e do que é carótida, ou seja, que eu vou ver os dois na minha tela, vai ser necessariamente quando a jugular estiver em cima da carótida. E isso é complicado demais, tá? Mesmo para quem tem destreza e para quem já tem proficiência, a gente sabe que existe uma chance, sim, de funcionar a carótida sem querer, estando ela embaixo, né? Porque como a gente tem que vencer a resistência da parede, da parte de cima da jugular, às vezes no vencer essa resistência, a gente perde um pouco o controle da força e poderia vencer a resistência também da parede da carótida, criando até uma fístula arteriovenosa aí. Mas não é o ideal. Aí alguém pode falar assim, mas eu posso mexer o meu probe para ver só a jugular e não a carótida, e aí eu fazer a punção fora de plano. Nem sempre é fácil executar essa imagem, tá? E ter certeza de que o que você está vendo necessariamente é só a veia que não tenha carótida embaixo, ou que seja a veia e não seja a artéria, tá bom? Então, por isso que nós recomendamos que a punção da jugular seja feita fora de plano, porque assim eu consigo ver as duas e eu consigo ver um momento em que a jugular não está em cima da carótida, tá ok? Com relação à parte de variação anatômica, isso de estar em cima, estar medial, estar lateral, ou estar, enfim, o posicionamento dos dois vasos, tem estudos que não eram pacientes de acesso central, eram voluntários, e resolveu fazer um escaneamento dessa região cervical com tomografia, tá certo? Por contraste. Tomografou esses pacientes com a cabeça em posição neutra, tá bom? Ela não estava rodada. E o que eles encontraram foi que, em até 5% dos casos, a veia estava medial à artéria, tá? Uma coisa que a gente não espera. Então, talvez estejam aí as razões pelas quais você vai funcionar um acesso central por referências anatômicas e não consegue funcionar a veia, tá? Você tenta, tenta, tenta e não funciona a veia. Talvez esteja aí a sua razão.
Como eu falei para vocês, a gente vai preferir um momento em que a veia esteja do lado da artéria e não é difícil de encontrar isso com rotação e com posicionamento do probe. Mas pode ser que a gente se depare diante de uma situação em que eu não consiga tirar a jugular de cima da carótida. E aí eu fico naquela situação. Então agora o que eu vou fazer, Takeda? Qual punção eu vou fazer? A gente vai continuar fazendo a punção fora de plano. Porém, a gente vai mudar um pouquinho o ângulo da minha agulha. Então, lembra que a agulha entrou a 45 graus, né? Em relação à pele. Porém, teoricamente, eu estou centrado e eu estou alinhado com o meu probe. Se a minha carótida, aqui vejam na última imagem, né, na imagem da direita, vejam na minha imagem que se eu tenho a carótida embaixo da jugular e eu não conseguir tirar ela dessa posição por qualquer motivo, o que eu vou fazer é que eu vou tombar um pouquinho a minha agulha para medial, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar o tambor da minha agulha de lateral para medial, só um pouquinho. E aí, a hora que eu atravessar a minha veia, veja que a gente foge de cima da carótida, porque eu não estou puncionando ela necessariamente a 90 graus, ela não está indo de cima para baixo, ela não vai furar a minha artéria que está embaixo. Então a gente só muda um pouquinho a angulação do meu tambor, eu levo um pouquinho a minha agulha, né, o tambor da minha agulha, o conjunto agulha-seringa, para medial. E aí a minha ponta então vai fugir para a lateral e vai escapar da minha artéria. Tá bom? A gente mantém aqueles 45 graus, só que aí eu tombo um pouquinho. Isso aqui é uma imagem de fora de plano, tá bom? Então vejam aqui as estruturas na identificação, aqui está rodado. Olha lá. Jugular, carótida, e aí a gente consegue ter ideia. Isso aqui tem 2,5 total de tela, o centro da minha veia está a 1 centímetro de profundidade. Percebem ali, ó, que toda vez que a minha agulha se aproxima da veia, a veia colaba. Eu faço uma movimentação na parede anterior. Então eu sei que eu estou no lugar certo, só falta perfurar. Vejam que ela fez uma indentação aí. A gente dá um tranquinho na mão para atravessar só a parede anterior, tentar não atravessar a parede posterior. Aspirou, veio sangue, a gente passa o fio guia e aí confirma a posição do fio guia com o ultrassom. Uma confirmação feita primeiro em plano. A gente consegue perceber aqui o fio guia, tá? Ou então uma imagem fora de plano que vai vir a seguir. Tá certo? Então vejam ali a pontinha, né? A pontinha não. Uma secção né, do fio guia. Então eu vejo só uma pontinha, que é um corte do fio guia. Nesse momento que o fio guia está confirmado dentro do vaso, a gente continua a técnica de Seldinger. Dilata, passa o catéter, tira o fio guia, e aí a gente pode, então, de novo, se quiser, por um capricho, pegar o ultrassom e confirmar o catéter dentro da veia. O catéter, ele é um pouco mais difícil de ser visto do que o fio guia. O fio guia é muito brilhante por conta de ser metal. O catéter é um pouco mais difícil de ser visto, tá bom? Mas com um pouco de calma dá para... Depois da punção jugular, a gente deveria falar. Alguém pergunta assim às vezes: e a punção femoral? A punção femoral é igual à punção jugular. Tá bom? Não muda nada. E a punção dá para ser feita? Tem gente que faz a subclávia numa via aqui infraclavicular, bem periférico, quase a imagem do infraclavicular quando a gente faz um bloqueio de plexo, tá? Para quem está acostumado com bloqueio de plexo com a via infraclavicular, sabe do que eu estou falando. Só que aí a gente não está funcionando a subclávia, a gente está funcionando a axilar. E eu tenho muito músculo para atravessar, eu tenho que atravessar pelo menos o peitoral maior, às vezes o peitoral maior e o menor, para chegar lá na veia
E aí esse catéter ele tem um risco muito grande de dobrar, ele tem risco de estenosar por conta do compartimento muscular ali que a gente está atravessando. Ele é um pouco mais desconfortável também. Mas existe então a via da subclávia por cima da clavícula, tá? Que é essa punção que a gente chama de supraclavicular. O que a gente tem que lembrar da anatomia? Quando a gente olha para os vasos subclávios, eles fazem uma curvatura. Então, eles saem do tronco braquicefálico e eles fazem uma curvatura que fica discretamente acima da clavícula. É nessa curvatura acima da clavícula que a gente vai pegar os vasos. E aí eu preciso identificar o que é veio, o que é artéria para fazer a punção correta, tá? Como que a gente vai fazer essa identificação? A gente vai vir da jugular para baixo. A gente vai acompanhar de cima para baixo e vai achar o vaso. Aqui está um paciente posicionado, tá bom? E aí a imagem do ultrassom é essa imagem mais medial, tá? Como eu falei para vocês, essa imagem mais lateral aqui é da veia axilar, tá certo? A gente não está funcionando a subclávia e eu tenho muito mais tecido para atravessar tecido muscular, um pouco mais desconfortável. Não é impossível, mas não é tão vantajoso. A via mais medial que é a que a gente vai fazer. A entrada da minha agulha, tá? Então é essa. E aí então fica aquela grande diferença com a jugular. Aqui sim nós vamos fazer a punção em plano, tá? Então para quem gosta da punção em plano, essa é uma ótima via para fazer a punção em plano, tá bom? De novo, a gente não presta atenção aqui, né? Obviamente, o manúbrio é uma referência para a colocação do probe, mas na hora de puncionar, esquece-se as referências anatômicas. A agulha não vai em direção ao manúbrio ou ao mamilo contralateral, não, ele vai em direção à referência sonoanatômica, a imagem que a gente está vendo, tá? Essa aqui é uma representação de como seria a punção, mas eu vou mostrar para vocês um vídeo de como é feita essa punção, tá? Então aqui, ó, a gente posiciona no pescoço alto e vai identificar a jugular interna, tá? Então aqui eu tenho imagem de jugular e carótida. Eu vou começar a descer meu probe olhando para a jugular. Então, presta atenção na jugular, que está no centro da tela. A gente vai ver que a carótida vai se afastando, vai ficando profunda. Ela vai até juntar com um vaso lá embaixo, que é a artéria subclávia, mas a gente esquece a carótida. Eu presto atenção na jugular. Quando eu chegar na clavícula, eu vou começar a inclinar o probe. E eu vou ver o quê? Que a minha jugular se juntou com um vaso lá embaixo, que é a veia subclávia. E ele formou um Y aí na minha tela, deitado, onde de cima está vindo a jugular, de lateral está vindo a subclávia, e eles estão formando o tronco da veia braquicefálica. E a minha punção pode ser feita já aí, tá certo? A punção vai ser realizada em plano, então aqui a gente tem só uma representação, obviamente ninguém está realizando a punção aqui nessa imagem, diferente daqui. E aqui, ó, vejam a minha agulha entrando e fazendo a punção em direção à veia braquicefálica. Eu posso fazer a punção mais lateral para pegar a veia subclávia, ou eu posso fazer a punção onde foi feita aqui. E vejam que o meu fio guia já desce na direção correta da veia braquicefálica. Então, além de tudo, a meu fio guia, ele dificilmente aqui apresenta resistência, ele desce liso, né? Diferente de quando a gente faz a punção da jugular, que a gente começa a descer o fio guia, o guia bate na parede posterior da jugular, aqui ele não tem parede para bater, ele vai descer direto em direção à veia braquicefálica, tá bom? Então é uma punção feita em plano, a gente faz aqui por cima da clavícula, um pouco mais lateral. Lembrando que essa punção é uma punção mais confortável para o paciente, tá? Diferentemente do catéter sair aqui do meio do pescoço, ela sai mais de baixo. Então, ele pode ficar escondido sobre a roupa, para os pacientes que têm um pouco mais de vaidade. Como eu falei para vocês, a gente tem baixa taxa de complicações,
mas eu preciso lembrar de algumas delas. E aqui a gente está falando, eu especificamente, não das complicações da técnica de acesso central, eu vou falar especificamente da técnica guiada por ultrassom. Isso aqui é um trabalho de uma média, se eu não me engano, ele é do Reino Unido, esse trabalho, tá bom? Uma média nacional de complicações. Então vejam que em azul é a média nacional de acesso central, independente da técnica ser com ou sem ultrassom, tá? Isso aqui é uma média nacional de complicações para punção de carótida à esquerda e pneumotórax à direita. Quando a gente adiciona os pacientes com as técnicas feitas só com ultrassom, ele separou em pessoas experientes e não experientes. Em não experientes em vermelho e experientes em amarelo. Vejam que, seja experiente ou não, tá? Olha o vermelho primeiro. Perdão. Olha aqui só o lado direito, que é o do pneumotórax. Seja vermelho ou amarelo, a redução é muito importante, tá? Do uso do ultrassom. Mas, agora a gente olha para o lado esquerdo, que é da punção de carótida. Se eu pensar em pessoas treinadas, realmente a punção de carótida ela cai demais. Mas em pessoas não treinadas, a chance de você funcionar carótida é discretamente apenas menor do que a média nacional. Tá? A gente não tem uma redução importante aqui. Então, isso diz para a gente que eu preciso treinar, é aquele slide que eu falei das desvantagens, eu preciso de treinamento para não causar uma punção inadvertida. Tá? E o que ele chamou aqui de experientes e não experientes. Então, ele só fez uma comparação que era, para pessoas experientes, ela tinha que ter no mínimo 20 punções anteriores. Quando a gente pensa isso em número absoluto, parece muita coisa, mas não é. É muito fácil chegar em 20, tá? Por quê? Cada um que a gente faz é um a mais que eu estou treinando, é um a mais perto da proficiência que eu estou, tá bom? Então fiquem com esse número na cabeça. 20 punções, eu já estou muito mais perto da proficiência do que a maior parte das outras pessoas. E esse outro artigo que a gente traz aqui para discutir é um artigo que fala de acesso central guiado por ultrassom. Foram feitos 18 trials que mostraram maior taxa de sucesso geral e sucesso de primeira passagem de agulha para pacientes adultos e pediátricos na veia jugular, tá? Isso aqui é um trabalho, obviamente, mais velho, mas o que eu queria exatamente trazer para vocês é especificamente isso. Esse é um trabalho de 2003. E o que a gente está falando aqui? Que em 2003, 19 anos atrás, a gente já tinha uma meta-análise provando para a gente que o acesso central guiado por ultrassom é muito melhor, tá? Em que ponto nós estamos vivendo hoje? Alguns colegas ainda são resistentes, e quando são colegas que sabem a técnica ou que têm vontade de aprender, o serviço que a gente trabalha dificulta para a gente. Ou porque só tem um ultrassom disponível para uso na UTI e no centro cirúrgico, aí tem que ficar esperando. Ou porque tem um ultrassom que é ruim, que está não sei aonde, que tem que buscar. Não está fácil para a gente, né? Não fica ali à mão. Não é uma coisa, nem todo lugar aqui do Brasil, não é nem todo hospital, você fala assim, olha, eu vou passar um acesso central e a enfermagem vai lá, pega o ultrassom e já deixa bonitinho para vocês, né? Então, realmente, as coisas ainda são difíceis no Brasil, tá? E para finalizar aqui a aula, eu vou mostrar para vocês como que a gente protege o transdutor, porque para acesso central é muito importante. A gente não fala disso especificamente quando a gente faz punções de bloqueios, mas toda vez que a gente fala de algum catéter, eu tenho que saber proteger o transdutor para fazer a técnica totalmente estéril, tá? Então aqui é um vídeo que eu fiz alguns anos atrás com alunos do quarto ano. Então foi um vídeo demonstrativo, vocês vão ver que eu não estou paramentado, é um vídeo de demonstração, tá bom? E aqui eu estou usando uma camisinha de vídeo, ela é aberta nas duas pontas, né? Aquela coisa tubular com aberta nas duas pontas. Então, como que a gente vai fazer para não contaminar? Então, eu vou pegar aqui, imagina que eu estou todo paramentado, eu vou pegar o meu invólucro,
E aí a gente vê que ela é aberta nas duas pontas, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a mão dentro desse pacotinho e vou proteger a minha mão com o próprio plástico da camisinha. Para quê? Para que eu tenha um lugar para colocar o probe. Se eu colocar o probe aí, eu vou contaminar minha mão. Então, eu vou criar uma barreira aqui, certo? E aí eu faço um ninho. Nesse ninho, alguém vai colocar gel para mim, que aqui não precisa estar estéril agora, porque nesse gel vai estar o ultrassom, que também não está estéril. A pessoa que está me auxiliando fica segurando firme até que eu consiga começar a desenrolar toda aquela camisinha por cima do ultrassom e eu tenha uma pega mais consistente, tá? Que eu consiga pegar bem o ultrassom sem que ele corra risco de cair. Uma vez que ele faz isso, a pessoa que está me auxiliando termina de desenrolar para mim e eu tenho meu ultrassom totalmente protegido. Certo? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço a presença de todos e eu vou agora abrir aqui, stop share. Eu vou abrir o microfone para as possíveis dúvidas, perguntas, quem quiser fazer algum comentário, tá bom? Fiquem à vontade, podem abrir o microfone, podem falar. Quem tiver vergonha pode escrever aqui no chat que a gente comenta. Lívia. Só, ninguém tem pergunta? Eu vou só molhar a garganta. Deixa eu ver quem que tá aqui na aula. Lívia, Carolina, Ariana, Wesley. Grazi, levantou a mão, pode falar, Grazi. Acho que a Grazi levantou a mão sem querer. Obrigado, Wesley. Pode perguntar, Grazi. Tudo bem, pode escrever a pergunta. Estou lendo aqui. Tá. Tem uma outra pergunta, até que a Grazi escreva. Então, vamos lá. Perguntinha também. O acesso axilar, não sei quem foi que mandou essa pergunta, tá? Que tá só como iPhone para mim, não aparece o nome da pessoa. O acesso axilar seria o supra que você falou? Não. Então é isso. O acesso axilar é um acesso feito aqui, ó, nessa região. Tem gente que faz até na foto axilar e tem gente que faz um pouco mais aqui lateral. Então é embaixo da clavícula e bem distal, tá? Isso que é o acesso axilar. Tem gente que faz um acesso na axila mesmo, vai na axila, vê ali onde tem artéria, descomprime até aparecer a veia e faz a punção ali, fora de plano. Só que aí o catéter sai de baixo da axila, tem essas duas técnicas, tá? E a técnica supra, que é essa que foi que eu acabei de falar, é uma técnica, então, da subclávia ou do tronco braxifálico, mas feito por cima da clavícula. A Grazi. Na técnica da supraclavicular, tem diferença da esquerda para a direita em relação ao tronco braquicefálico? Na verdade, a variação aqui tem uma boa variação de imagem, e isso depende muito mais da anatomia do paciente do que da técnica da direita para a esquerda com relação ao que você está vendo. O importante da técnica é você fazer o escaneamento, identificar o final da jugular e o começo do tronco braquicefálico. Então, você vai ver aquela jugular que estava redondinha, ela faz esse desenho, tá? Dependendo do lado que você está bloqueando, então você vai ver esse desenho aqui, né? Essa curvatura para baixo. Esse trajeto para baixo é o tronco braquicefálico. O que vem de lateral
é a subclávia. Para quem quiser fazer só a punção da subclávia, eu recomendo trazer o meu transdutor, escaneando mais para a lateral, vendo só a curva da subclávia, tá? Mas se você tiver esse trajetinho que desce, que se aprofunda, que é o tronco braquicefálico, a punção pode ser feita também sem problema nenhum, viu, Grazi? Então não tem muita diferença aqui entre esquerda e direita. Obviamente a gente sabe que existe essa diferença nos pacientes, mas aqui o mais importante é você poder escanear e identificar exatamente onde você vai fazer a punção. Ingrid, sim, tem muita gente preferindo axilar. Realmente, fazer a punção axilar, ela acaba sendo uma punção principalmente para quem tem o pescoço congelado por algum motivo. Ou porque já teve múltiplos catéteres, ou porque fez quimioterapia, ou porque é paciente renal crônico, enfim, tem alguma estenose e acaba tendo a via jugular, talvez seja a via que sofre mais alteração pós-complicação, né? Uma infecção, uma estenose, alguma coisa assim, trombose. Então, o pessoal tem preferido outras vias. E a gente sabe que a via femoral não é uma via confortável para nós. É uma via fácil de ser executada, é uma via que é muito simples de ser executada, porém a gente sabe que ela tem muito mais risco de complicação, principalmente de infecção. Então, o pessoal tem preferido aí a via axilar. Essa via axilar pura, que a gente faz aqui por baixo da axila, né, bem no cavo mesmo, que o catéter sai por aqui, ela é um pouco desconfortável e ela tende a aumentar o risco de infecção por conta de ser uma região muito fechadinha, né, uma região muito, como eu diria assim, é uma região mais fácil de acumular sujeira, né? Essa via supraclavicular, como ela é uma via muito aberta, ela não sofre dobra por compressão muscular, ela não está muito fechada, é um lugar muito visível, inclusive, né? Que nem a jugular, é muito fácil do pessoal dos técnicos de enfermagem, de quem está cuidando do paciente, de enxergar. Então, é fácil logo da gente identificar sangramento, ou infecção ou qualquer outra complicação. E pelo fato de que ela sofre pouco com movimentação, ela também tem menos risco de trombose e de complicações associadas à dobra do catéter. Tá bom? Por isso que essa via supraclavicular, ela é uma via cada vez mais fácil, fácil não, cada vez mais utilizada. Eu vou dizer por experiência própria, depois que eu aprendi a via supra, eu nunca mais fiz jugular como primeira escolha, tá? A jugular, para mim, ela está sendo segunda escolha, ou quando eu vou funcionar para um colega que pediu para mim, ele quer que eu funcione a jugular, a gente faz a escolha do colega. Mas, do caso contrário, escolha minha, eu vou sempre na supra primeiro, é o primeiro lugar que eu vou escanear. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês assim. Quem tem mais destreza com punção em plano, né, por conta de fazer mais bloqueios, né? Eu tenho dificuldade com fora de plano. Eu acho que essa via supraclavicular é uma via excelente das pessoas começarem a fazer para acesso central e deixar e ficar como escolha, como é o meu caso, tá? Mas a minha escolha não é por conta de ser em plano, é uma escolha puramente por ser uma mais confortável para o paciente. Agora, uma coisa que eu digo para todo mundo, que eu acho que é extremamente importante: não deixem de praticar as punções fora de plano, tá? A punção fora de plano ela é extremamente útil em certas ocasiões, quando a gente não tem comprimento de agulha suficiente e eu preciso fazer uma punção fora de plano. Deixar para usar o fora de plano só quando eu preciso é difícil, porque você acaba perdendo na sua prática. Então, passem a praticar mais a punção fora de plano, seja para um bloqueio, seja para uma veia, mas simplesmente para vocês terem isso como arsenal na mão de vocês, para quando precisar não penar, tá certo? Porque a punção fora de plano, ela salva em muitas situações, e ela e deixar para realizar quando você precisa dela, sendo que você não tem mão, não tem treinamento,
realmente vai ser mais complicado, mais difícil, tá? Então, fica o recadinho aí do final da aula não esqueçam das funções fora de plano, elas podem salvar muita gente. Tem algumas pessoas aqui que estão na plateia que já me viram fazer vários bloqueios clássicos, como interescalênico e infraclavicular, fazer fora de plano, tá? As pessoas sabem que eu faço isso por vários motivos. Ou eu ensino para que a pessoa treine, para que ela veja que tem uma alternativa, ou simplesmente porque eu não tenho saída. Então, eu estou fazendo um infraclavicular, o paciente tem muito músculo ou é obeso e a minha agulha não vai chegar lá plano. A gente vai fora de plano para não deixar de bloquear o paciente, de não dar uma analgesia adequada. Então, lembrem disso, tá certo? Se ninguém mais quiser fazer pergunta, gente, eu vou encerrando por aqui. Lembrando para vocês que essa aula vai estar disponível provavelmente na semana que vem no nosso canal do YouTube. Lembrar de vocês divulgarem esse canal, um canal aberto, um canal gratuito para todo mundo, tanto do YouTube quanto o nosso link de reunião semanal. Fiquem ligados no nosso Instagram para saber se a reunião, qual vai ser o dia da reunião e o horário certinho, mas aproveitem esse canal super disponível e gratuito, que pode ser mandado aí para todo mundo no Brasil afora para assistir as nossas reuniões científicas, tá? Que o nosso intuito, no intuito do nosso grupo é multiplicar conhecimento e não reter conhecimento para ninguém, tá? Ninguém aqui é dono de verdade nenhuma. O que a gente mais quer aqui é conversar, é que vocês cheguem na gente, façam perguntas. Às vezes vocês trazem para a gente perguntas que nunca passou pela nossa cabeça de estudar sobre um assunto assim ou daquela forma como a pergunta foi feita. Isso é extremamente importante para que a gente traga sempre material renovado para vocês, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e a gente se vê na semana que vem. Tchau.